É possível reformar um imóvel com segurança aqui na Itália? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, como a gente sabe, e a gente que vive aqui, existe toda a parte burocrática da Itália que tudo precisa ter licença, tudo precisa ter a burocracia ali para poder resolver. Mas com uma equipe profissional e com pessoas competentes, não que a gente vai dibrar isso, né? Mas a gente consegue fazer e encaixar dentro dessa reforma coisas incríveis, tá? Então, desde a avaliação daquele imóvel, a avaliação técnica daquele imóvel, o que pode ser feito dentro dele, qual o tipo de tubulação que tem que colocar, a parte elétrica, se tem que trocar janela, se não tem que trocar janela. Então, a gente faz uma análise completa daquele imóvel para poder verificar o que vale a pena e o que não vale a pena, né? E isso é importante saber também que cada região da Itália tem a sua regra, cada comune tem a sua regra. Porque existe a parte mais nova da cidade, existe o centro histórico. Normalmente em centro histórico, e principalmente se for em casas que estão nas ruas, é quase impossível você mexer. Então, mudar o formato de uma janela, ou que muitas pessoas às vezes chegam e falam assim, Lucas, eu queria derrubar toda essa parte de cima aqui e colocar um vidro inteiro aqui. É muito raro conseguir fazer, mas a gente consegue desenhar um projeto bonito para poder dar mais valor para aquele imóvel e o principal, né, não perder as características da Itália. Mas a gente conseguir renovar e participar disso para essa renovação e manter isso vivo é importante tanto para nós como para a Itália. E isso faz parte do nosso trabalho, toda essa parte de avaliação. E é importante esse conhecimento que para se oferecer algo cabível, né? Que é compatível com a demanda da comune, com as exigências da comune, né? Então isso é algo importante. E a nossa equipe, eu poderia dizer, um braço da investimento que consegue abraçar também toda essa parte com segurança. Exato. E tem um negócio legal que é assim, às vezes o cliente vem, ele compra um imóvel e dentro desse imóvel ele tem junto com ele um terreno, tá? E aí às vezes é um terreno agrícola, às vezes é um terreno, é um pátio e às vezes é um terreno que ele não pode fazer absolutamente nada. E a gente teve um caso recente, interessante, porque foi uma visão que nós não tivemos e o cliente teve. Então ele comprou um imóvel 100% à distância com a gente. Quando ele chegou para poder ver o imóvel, ele viu uma parte do terreno dele e falou, meu Deus, aqui eu consigo construir mais 2 casas, eu queria fazer uma parede de vidro. Ele já abriu a mente. Aqui. E aí entra para a parte de tentar transformar aquilo em realidade. Certo. E quando a gente pega aquilo para poder transformar em realidade, a gente bate de frente com a regra. E com a regra, como que funciona? O comune falou para mim assim, tem 2 construções dentro desse terreno, porém, não se pode fazer uma residência aqui. Eu não consigo te autorizar a fazer uma residência. Então, a residência é feita do outro lado, aqui, infelizmente, eu não consigo te liberar. Porém, se você entrar com processo formal, através de uma equipe técnica, nós podemos reavaliar o caso para poder construir essa casa ali. E construir uma casa do zero é algo que é bem complexo, porque não é somente você levantar uma casa ali e colocar ela para poder morar, né? Tem toda a parte de autorização para poder fazer. E essa é uma experiência muito legal, porque a vontade que esse cliente tinha de fazer algo muito grande, comprou uma casa com um terreno grande que poderia fazer mais 2 casas, a gente bate com a regra, confronta o que pode ser feito para ele, explica para ele todos os custos que envolve e para saber, estou disposto a entrar com um pedido formal para poder fazer essas casas ou nesse momento não. Mas ele tem um terreno muito interessante que pode ser feito. Ou existe a possibilidade de ser feito. Então, por isso que a gente faz toda essa avaliação. Excelente.